Nós temos trilhado, ao longo desse mês de agosto, um percurso, um caminho, em torno da biografia de Elias, o profeta Elias. Por sinal, Elias, você está aqui entre nós. Gente, vocês sabiam que esse vídeo, tudo foi feito, produzido pela equipe aqui da igreja, o pessoal da comunicação. Quem quer conhecer o Elias? Quem quer conhecer o Elias? Elias, fique de pé, por favor, fique de pé. Ele está aqui entre nós. Obrigado, Robério. Uau, já pode mandar seu currículo para Hollywood, Robério. Temos percorrido esse caminho em torno da vida do profeta Elias. E o título da nossa série de mensagens é A Jornada. A jornada porque todos temos uma jornada na vida, mas alguns de nós decidem construir essa jornada com Deus. Elias foi assim, um homem comum, um homem sem muita sofisticação intelectual, um homem do campo, um homem grosseiro, mas um homem extremamente usado por Deus. Um homem ordinário, que viveu uma jornada extraordinária, porque percorreu a sua jornada ao lado do Senhor. E ao longo dessa série, visitamos diferentes momentos da vida de Elias e percebemos que esses momentos são simbólicos daquilo que nós também vivemos. Por exemplo, nós, juntamente com Elias, descemos ao Ribeiro do Querite, o lugar onde Elias, o homem, foi quebrado, para que então nascesse o homem de Deus, Elias. Nós também atravessamos momentos, com a permissão de Deus, em que somos quebrados, tratados, moldados, curados, para que nasçam em nós, homens e mulheres, que confiam, que dependem, que obedecem a Deus. Aprendemos também com Elias sobre subir os montes Carmelos, os Carmelos, lugares de enfrentamento, de desafio. Quem não tem e quem não passa na jornada da vida, momentos em que Deus nos posiciona nessa zona de enfrentamento, desafios, grandes desafios, em que Deus pede de nós coragem, compromisso, convicção. E nesse último domingo, eu falei sobre o deserto. Também quem não atravessa desertos. Elias teve o deserto dele. O deserto do desânimo, da dor, da angústia, da depressão. O ponto baixo da caminhada dele. Mas nesse ponto baixo nós vimos que Deus não abre mão de nós. Ele nos encontra, Ele nos visita. E Ele nos traz descanso. Ele nos traz a sua palavra restauradora. E Ele nos devolve o nosso propósito. Hoje eu quero encerrar essa série. E eu pretendo ser breve na minha mensagem, porque eu quero orar com você. Gastar um tempo ao final da mensagem orando. Eu quero falar sobre o final da jornada de Elias. Quando ele finalmente chega ao Jordão, onde Deus o tomará para si. Elias foi um dos poucos homens da Bíblia que não morreram. A Bíblia Sagrada fala de Enoque e de Elias. Esses dois homens que no Antigo Testamento foram transladados, arrebatados, ou seja, não provaram da morte. Deus tomou esses homens para si. Elias foi assim. A Bíblia diz que Elias foi tomado por Deus. E nesse momento, é um momento em que ele vai passar o bastão do seu ministério profético para o seu sucessor, Eliseu. Eliseu é o aprendiz de Elias, Eliseu é o seu aluno, é ele que vai continuar o que Elias começou. Eu quero falar sobre esse episódio de transição, sobre esse momento de legado, em que Elias vai deixar o seu legado profético para Eliseu. E eu quero falar sobre nós sermos pessoas que têm o coração de Eliseu, a sede de Eliseu, o desejo de Eliseu. Gente que almeja por uma porção dobrada do Senhor. Amém? Podemos orar? Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, porque sabemos que o Senhor está aqui nesse lugar, nessa noite. Pedimos nessa hora a Tua palavra, fala conosco, fala conosco. Será que aí no seu lugar você pode colocar sua vida diante de Deus e pedir, através dessa simples oração, Espírito Santo, fala comigo. Peça aí, Espírito Santo, fala comigo. Pai querido, eu confesso, eu sou limitado, eu não consigo alcançar corações, mas o Senhor consegue. As minhas palavras, ó Deus, não tem absolutamente nada demais nelas. Simples, ó Deus, simples ao ponto de uma criança compreender
O que te pedimos é que essas palavras sejam iluminadas pelo Teu Espírito e que elas cheguem em cada coração de uma maneira muito específica. Transforma-nos, muda-nos, faz algo aqui nessa noite. Sobretudo, Senhor, abre os céus e visita-nos do alto com uma porção dobrada da Tua unção, da Tua presença, do Teu poder, do Teu Espírito. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. E se você crê, você pode dizer amém? Amém e amém. Abra a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 2. Esse é o último capítulo da Bíblia, que consta na biografia de Elias. Portanto, nós estamos no capítulo final, no encerramento da jornada de Elias. 2 Reis, capítulo 2, versículo 9 e versículo 10. Eu vou ler com você, na Almeida, Revista e Atualizada, diz assim: havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Em outras palavras, o que é que eu posso fazer por você, Eliseu, antes que eu vá embora? E a Bíblia diz que Eliseu respondeu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Versículo 10. Tornou-lhe Elias: dura coisa me pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Esse episódio é um episódio muito interessante, porque fala do momento em que Elias está prestes a ser levado aos céus pelo Senhor. Elias sabe disso, portanto, é um momento de transição, é um momento de deixar o seu legado, e ele faz essa pergunta para Eliseu. Olha a pergunta: o que você quer que eu faça por você ou para você, Eliseu? Você pode me pedir o que você quiser, estando sob o meu poder. E preste bem atenção, Elias era um camarada que tinha potencial para dar coisa boa, porque ele orava, o céu fechava, ele orava, o céu se abria, não tinha chuva, vinha chuva, ele colocava sacrifício, orava, Deus mandava fogo. Então, se tem uma pessoa que vale a pena você ter esse cheque em branco, é o de Elias. Imagina Elias olhar para você e falar: pode pedir o que quiser, qual é a oração que você está querendo? Qual é a súplica da vez? Pode me pedir que eu te dou. E a Bíblia diz que Eliseu diz: eu quero uma coisa só, me dê uma porção dobrada do teu espírito, me dê uma porção dobrada da tua unção, me dê uma porção dobrada dessa presença que repousa sobre a sua vida. Eu acho esse momento muito interessante, porque quem é Eliseu? Eliseu é um homem que aparece em 1 Reis capítulo 19. Ele era um homem que ajudava os seus pais com os afazeres do campo. Até que um belo dia, diz a Bíblia, 1 Reis capítulo 19, do versículo 19 em diante, que Elias cruzou aqueles campos, olhou para Eliseu, era o homem que Deus havia mandado Elias ordenar como profeta. Elias então lança a capa dele para Eliseu, e Eliseu entendeu que esse lançar de capa era um convite para ser um aprendiz de Elias. O Eliseu topa, aceita e começa a seguir Elias. Então Eliseu já tinha recebido o convite para ser um aprendiz de Elias. Ele já tinha recebido esse privilégio de andar perto de Elias, de ter intimidade com Elias, de ter comunhão com Elias. Mas quando ele tem a chance de fazer um pedido, ele diz: eu quero um upgrade. Eu não quero apenas ser um aprendiz de você. Eu agora quero fazer as mesmas obras que você tem feito. E mais, se eu posso ter essa ousadia, eu quero fazer até mais do que você fez. Esse Eliseu é ousado. Ele está dizendo: olha, o senhor, assim, não fique constrangido, não se sinta de alguma forma ofendido, eu sou muito grato,
você abriu vaga para mim na sua escola profética, me deu a chance de aprender com você durante todo esse tempo, mas eu quero algo mais, eu quero uma experiência mais profunda, eu não quero agora ser apenas um mero observador. Eu já vi você, Elias, fazer milagres, eu já vi você orar e o impossível se tornar possível, o sobrenatural se tornar natural, o céu adentrar a terra. Eu já vi, Elias, eu já vi que os reis, quando precisam de orientação, eles te consultam, eles recorrem à tua sabedoria, eles pedem o teu conselho. Eu já vi que quando você fala, o céu responde, que você tem algo com Deus que é único, que é singular. Eu já vi tudo isso na sua vida, mas eu quero algo mais, eu quero experimentar isso. Eu não quero viver como um observador, eu quero dar um salto na minha vida, Elias, eu quero dar um pulo na minha caminhada espiritual. Eu quero provar disso, eu mesmo quero provar disso. Eu quero algo mais, eu quero algo mais profundo. De modo que a minha mensagem hoje, queridos, é para você que quer algo mais. É para você que já está no caminho do discipulado. É para você que o manto já foi jogado sobre você. O convite de seguir a Cristo já foi estendido a você. E você já aceitou. Agora você tem esse coração que diz, mas eu quero algo mais, eu quero um upgrade, eu quero uma mais, eu quero ir mais fundo, eu quero mais de Deus na minha vida, eu quero mais do que Deus tem para... Eu quero uma porção dobrada. Tem alguém que deseja uma porção dobrada? Pois eu quero falar como nós recebemos uma porção dobrada de Deus. Baseado aqui nessa experiência do Eliseu, que recebe essa porção dobrada. 4 princípios eu compartilho contigo. O primeiro é que se você deseja uma porção dobrada, olha isso, tão simples. É preciso desejar o que é espiritual. É preciso desejar o que é do céu, as coisas do Espírito de Deus. Quando Elias faz a pergunta para Eliseu, Eliseu, o que é que você quer que eu faça? Eliseu poderia ter pedido qualquer coisa. Eliseu, por exemplo, poderia ter pedido, Elias, já que eu deixei meu pai e minha mãe lá no campo, eu queria sim, sabe, que você garantisse um conforto para eles, uma segurança para eles. Seria legítimo esse tipo de pedido? Seria. Ele estaria pensando nos pais, pensando na família, mas não é isso que ele faz. Ele não pede nada que é material, ele não pede nada que é temporal, ele não pede nada que é terreno, ele não pede nada disso. Ele de pronto, sem hesitar, sem pensar 2 vezes, sem assim balançar, ele responde na lata, eu quero uma porção dobrada do teu Espírito. O que significa que o coração do Elias estava treinado a querer o que era espiritual. Pastor, por que você está falando isso? Eu estou falando isso porque eu fico me perguntando, se Deus, olha isso, aparecesse assim de uma forma bem contundente para você hoje aqui, se nesse culto ele se personificasse, uma teofania, Deus em pessoa aqui para você, olhasse nos seus olhos e falasse, minha filha, meu filho, pede o que você quer, pede o que você quer que eu estou liberando, hoje é o dia, amanhã já venceu, é hoje. O que você pediria? O que eu pediria? Porque quantas vezes, diante de Deus, os nossos primeiros pedidos são outros. Não é aquilo que é espiritual, não é Senhor, dá-me uma porção dobrada da tua unção, do teu Espírito, da tua glória, eu quero mais da tua presença na minha vida. Não, talvez, quem sabe, a gente diria, Senhor, libera aquele processo da justiça. Senhor, em nome de Jesus, dá o meu varão que eu não aguento mais. Traz meu marido de volta para casa. Dá um jeito no meu filho. Cura o câncer da minha mãe. Aí eu te pergunto, esses pedidos são legítimos? Nós temos a liberdade de fazer esse tipo de oração para Deus? Com certeza. Mas a grande questão aqui é, mas calma aí. Se eu paro aí, se o meu desejo é, eu quero Deus, para que Deus me proporcione, me conceda isso, que é legítimo, mas é temporal, que é legítimo, mas continua sendo terreno, que é legítimo, mas continua sendo efêmero, vai passar, tem algum problema, a ficha não caiu ainda em mim, eu estou querendo uma porção dobrada, mas eu ainda almejo, em primeiro lugar, aquilo que é da terra, aquilo que é material. Eu tenho o hábito
pelo menos eu peço ao time que sempre deixe os pedidos de oração da igreja ali pertinho da minha cadeira, na minha sala. E na semana eu checo, eu olho, e eu oro. E é interessante, como os pedidos são praticamente os mesmos. Pelo meu pai que está doente, por um trabalho, por um emprego, por uma conta bancária, por um concurso, como é Brasília, por um concurso, por um concurso, por um concurso, por um concurso. Você sabe o que eu não encontro? Eu não encontro, ou raramente encontro, para não cometer a injustiça, raramente encontro, eu quero mais santidade, Senhor. Raramente encontro, eu quero mais pureza, Senhor. Raramente encontro, eu quero mais mansidão, Senhor. Eu quero meu marido de volta para casa. Mais mansidão, não. Primeiro o marido, não, você não está entendendo. Do que adianta o marido voltar se não tem mais mansidão? Na velocidade que ele chega, ele vai. Raramente encontro, Senhor, faz meu coração ser mais solidário, mais generoso. Você sabe por quê, igreja? Pasme você, porque a gente se compara com o mundo e não com Cristo. E porque a gente se compara com o mundo, as necessidades, Pedro, que nós notamos em nós são materiais. Porque quando a gente se compara com Cristo, as necessidades que a gente enxerga em nós são espirituais. A gente compara a nossa vida com o vizinho. Então por isso a gente ora dizendo, ó Deus, eu quero trocar meu carro também. A gente compara a nossa vida com o primo, com o tio, com a amiga. Aí diz assim, pô, só eu solteiro? Ô pai, providencia. Porque se a gente se comparasse com Cristo, a gente diria, Deus, me falta tanta paz, me falta tanta mansidão, me falta tanto amor, me falta tanta alegria, me falta tanto contentamento. Eu reclamo muito pelo pouco que me falta, e eu agradeço pouco pelo muito que já tenho. Se a gente se comparasse com Cristo, as deficiências e as faltas que nós veríamos em nós seriam outras, seriam da ordem do caráter, da ordem do espírito, da ordem da integridade, da espiritualidade. Você está entendendo, igreja? A gente precisa mudar a nossa régua. Cristo Jesus tem que ser a nossa régua. E quando Cristo Jesus é a nossa régua, a gente passa a orar como Eliseu. A gente passa a pedir assim, Senhor, sabe de uma coisa? O que na verdade eu estou precisando é mais da tua presença, é mais do teu poder, é mais do teu espírito, é mais da tua glória, é mais da tua unção, é mais do teu caráter em mim, é mais de ti, Senhor. É mais de ti, Senhor. Tu és a minha verdadeira necessidade. A igreja, olha para isso daqui. Eliseu não pede por algo que Deus pode dar. Ele pede por aquilo que Deus é. Ele pede por Deus. Porque ele entende, calma aí, se eu tenho mais de Deus, eu tenho mais do que eu mais preciso. Um homem cheio de Deus aguenta as tribulações da vida. Uma mulher cheia de Deus consegue edificar o seu lar. Um jovem cheio de Deus consegue ter escolhas sábias, decisões acertadas. Você está compreendendo? A gente precisa de mais de Deus. É mais da presença de Deus. É mais da glória de Deus. É mais da unção de Deus. Querido, escuta uma coisa. Se tem mais de Deus na minha vida, no meu espírito, eu ando mais leve. Eu ando mais sensato, mais sábio, mais prudente. Eu ando mais equilibrado, eu ando mais limpo no meu coração e no meu interior. Eu preciso é mais de Deus. A minha melhor versão sou eu cheio de Deus. Por isso eu preciso é daquilo que só o céu tem para dar. Hoje eu quero encorajar você uma coisa, ok? Faça todas as suas orações, os seus pedidos, a listinha que você tem guardado, eu também tenho a minha. Mas vamos, por favor, inverter as prioridades e colocar no topo dos nossos clamores o seguinte: Deus, eu quero mais é de Ti, do Teu Espírito, da Tua presença, da Tua glória, do Teu poder. Eu quero mais é de Ti, Senhor. O que eu preciso é mais de Ti. Cheio de Ti. Eu sou a minha melhor versão. Ele quer aquilo que é espiritual. Parece que ele ecoa o que Paulo fala em Colossenses 3, quando ele diz, procure as coisas que são do alto, onde Jesus Cristo está, mantenham os pensamentos nas coisas que são do alto. Eu preciso de Deus. Fale comigo, é preciso desejar o que é espiritual. E aí?
Vou voltar para a pergunta, se Deus hoje falasse, num a um com você, filho, filha, pede qualquer coisa, você está com esse direito hoje, está aberto, o que você pediria? O que você pediria? Porque o que você pediria revela o que você enxerga que é a sua real necessidade. E eu sei que hoje você entrou, quem sabe, aqui nesse lugar com tantos clamores, tantas angústias até. E o que você enxerga como a sua real necessidade é de um emprego, é de uma mudança no trabalho, é de uma resposta na família, é de uma melhora conjugal, é de um apaziguado nas emoções, na cabeça, na mente. Mas Deus está dizendo, filho, você precisa de mais de mim. E tudo isso virá a reboque. Segundo, se você deseja uma porção dobrada, é preciso estar disposto a enfrentar resistências. É preciso estar disposto a enfrentar resistências. Interessante que quando Elias vai responder para Eliseu, assim que Eliseu pede, eu quero uma porção dobrada, ele já, na lata, diz assim, dura coisa você está me pedindo. Ou seja, está me pedindo uma coisa complicada, difícil, viu? Não difícil para Elias dar, mas eu penso que Elias, quando ouviu aquele pedido, disse assim, não sabe de nada, inocente. Eliseu, será que você compreende o que é que está incluído nesse pacote aí? Você está pedindo por uma porção dobrada do meu espírito, você está ciente de que o pacote não é só de bônus, vem ônus também? Que quando você recebe mais de mim, você presta atenção, fica ligado, Eliseu. Não é só flores, não. Tem resistências no caminho. Olhe bem para mim. No momento da sua vida que você falar assim, sabe de uma coisa, Senhor, eu quero um upgrade na minha vida espiritual, eu quero subir de nível contigo, eu quero uma porção dobrada de ti, e você mergulhar em Deus, na presença de Deus, buscar Jesus, você pode ter certeza, passa a ter um X nas tuas costas, e o inferno mirando contra você. Surge, aparece, brota, parece que do chão. São opiniões, são comentários, são críticos. Para os mais jovens, na escola, os amigos começam a excluir você e a dizer, você está fanática, né, você? Você é do quê? Lá do A13, você? Religiosa você, né? Era tão gente boa, agora, tal. Começa a aparecer de tudo. No seu trabalho, os homens, os amigos já começam, eita, chegou o crentão. Olha aí o pastor, eita, cuidado com os bolsos, vai levar o dízimo. É ou não é? Ei, macharal. O diabo gosta de você meio a meio. Na igreja encenando o homem de Deus e lá um homem carnal. Um homem cheio de imoralidades. Um homem que coaduna com as prostituições do seu ambiente de trabalho. É isso. Mas o dia que você decidir cair de cabeça em Jesus e ser um homem de Deus, você sabe qual a diferença? É que esses mesmos que resistem a ti, criticam você e se levantam contra você, no dia que estiverem numa depressão, numa crise, num problema conjugal, vão pedir ajuda para o pastorzinho do escritório. Vão pedir ajuda para você, vão dizer, ali está um homem de Deus, ali está um homem de Deus, deixa eu pedir ajuda para você, ei, ora aqui por mim, me leva lá na tua igreja, rapaz, pois vem, eu vou te apresentar até no meu GC. As resistências acontecem, minha gente, sabe por quê? Porque ninguém chuta cão morto, o diabo, o inferno é assim, não chuta cão morto. Você está nessa vida meia boca com Deus, negligente, displicente, morno, estilo Laodiceia na fé, meu querido, quem está no muro já está somando com o inimigo, ele não precisa trabalhar nem operar. Agora, quando você toma uma decisão na sua vida e você diz assim, eu agora sou de Cristo integralmente, totalmente, eu quero mais de Deus, eu quero mais da sua palavra, eu quero mais do seu Espírito, eu quero mais do seu poder, aí você prepara que as resistências virão.
as resistências virão, as propostas vêm, as tentações aparecem, as seduções. Minha gente, seduções e tentações que nunca surgiram para você. Nem bonito você é, irmão. Aparece, surge, de algum lugar. Você está compreendendo? Não é só flores, é o que o Elias estava dizendo. Eliseu, você presta atenção, o combo é completo, tem mais. Sabe por que Elias disse para Eliseu: Eliseu, dura coisa me pediste? Porque Elias sabia o caminho que ele percorreu. Ei, Eliseu, o meu caminho não só foi um caminho de milagres, de vitórias, de conquistas, de glórias. Eu também passei pelo Querite, eu também passei pelo Carmelo, eu também passei por Sarepta. Eu sei o que é privações, eu sei o que é dificuldades. Andar com Deus, Eliseu, não nos blinda das circunstâncias adversas da vida. Não, Senhor. A gente também passa por vales, por dificuldades, por restrições. Era como se o Elias estivesse dizendo: você abre do olho, o combo é completo. Não vai se iludindo, não vai com essa fé ingênua, achando que agora que eu sou de Deus, eu sou um profeta. Pronto. Ou abre alas que eu quero passar. Não, Senhor. Não, Senhor. As resistências acontecerão, e você vai ter que ter a fibra e a força de nadar contra a maré. Você vai ter que ter a fibra e a força de dizer: mas eu sou um homem de Deus, e eu ando na direção que Deus me quer. E se a direção que Deus me quer é na direção oposta de onde todo mundo está, eu vou na direção onde Deus me quer. Se a direção que Deus me quer é contrária ao meu conforto, à minha conveniência, ao meu comodismo, eu vou, porque eu agora sou um homem e uma mulher de Deus. Eu quero o que Deus quer para mim. Seja lá o preço que for, o custo que for. Esteja disposto às resistências. Esse é o segundo ponto. Porção dobrada. Tem alguém aqui ainda que quer porção dobrada aí? Quem quer porção dobrada? É preciso buscar com perseverança. Por que buscar com perseverança? Porque o Elias disse assim: olha, todavia, se você me vê quando eu for levado aos céus, aí você vai receber essa porção dobrada. Se você não me vê, não vai. Eu fico pensando, por que o Elias colocou isso como teste, né? Como teste. Eliseu, quer uma porção dobrada? Então, o requisito é: você tem que me ver subindo aos céus. Se não me ver, tchau. É ver mesmo com R? Estou certo? Ou é ver com... Pergunta para a moça lá do Lago Sul. Continuando. Aí, você presta atenção, você está muito ligado no WhatsApp. Falei a Bíblia. Só para ver se vocês estavam ligados, né? Eu também estou, né? Olha o teste. Quer a porção dobrada, tem que estar de olho em mim. Sendo que no meio do percurso, se você ler 2 Reis capítulo 2, o capítulo inteiro, você vai notar que o Elias estava praticamente testando Eliseu. Por exemplo, eles começam o capítulo 2 de 2 Reis em Gilgal, uma cidade. Saem de Gilgal, chegam em Betel, versículo 3. Quando eles chegam lá em Betel, o Elias diz assim para o Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Aí no versículo 2, o Eliseu diz assim: olha, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Então Eliseu teve a chance de largar Elias em Betel. Não largou, ficou na cola. Aí mais na frente, ele chega em Jericó. Lá em Jericó, a mesma coisa, versículo 4. Elias lhe disse: fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Aí Eliseu disse: eu juro pelo nome do Senhor e por tua vida, não te deixarei ir só. Então veja que Eliseu teve a chance de deixar Elias em Betel, em Jericó, mas a todo tempo ele decidiu: estou na tua, estou colado, estou de olho em você, não te largo, ninguém me separa de você. Mais na frente, olha que interessante, versículo 7. Eles já estão caminhando para o Jordão. Olha o que a Bíblia fala nesse versículo 7.
Além de Eliseu, havia muitos outros aprendizes aí de Elias. A história fala que em Gilgal tinha uma escola profética. Elias tinha uma escola de profetas em Gilgal. E a Bíblia diz assim, versículo 7, 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando a distância, quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Eles vão cruzar o Jordão, e do outro lado do Jordão, quem fica? Elias e Eliseu. E desse lado de cá do Jordão, quem está? Os 50 profetas olhando a distância. Quem recebe a porção dobrada? Os 50 ou Eliseu? Quem perseverou até o fim, andou de perto e disse, eu não te largo. Isso fala sobre perseverança. Porque nós queremos uma porção dobrada, queremos uma experiência mais profunda com Deus, pois escute-me bem, não é da noite para o dia. Não é assim, venha a um culto e pronto, não. Em um culto, em um retiro, em um encontro, você pode ter uma experiência com Deus. Mas uma relação profunda com Deus demanda perseverança, demanda consistência, demanda continuidade. Você pode vir a um culto como esse, Deus te visitar de uma forma assim sobrenatural. Mas isso não significa uma caminhada com Deus, uma porção dobrada do Espírito de Deus na tua vida, uma porção dobrada do Espírito de Deus em você, algo permanente, vai pedir de você perseverança. Perseverança. Quantos de nós somos como os 50 que ficam olhando à distância? Gente que para no meio do caminho. A gente começa bem, começa desejoso, querendo buscar a Deus, querendo buscar a palavra, a face de Deus. No meio do caminho a gente fica. Fica por muitos motivos. Tem gente que fica por causa de uma decepção com alguém na igreja. Tem gente que fica no meio do caminho porque está cansado. Tem gente que fica no meio do caminho porque está desmotivado. Tem gente que fica no meio do caminho porque diz, é porque eu estou meio assim, sabe, o primeiro amor acabou, eu estou meio frio espiritualmente. Aí por aí fica, pronto. E morre ali às margens do Jordão. E nunca experimenta essa porção dobrada, porque esqueceu que essa porção dobrada é para quem persevera. Demanda uma continuidade da nossa parte. Por que perseverar? Por que Deus olha para a gente e diz assim, você quer algo mais de mim? Você vai ter que perseverar. Por quê? Será que Deus não poderia simplesmente nos dar essa porção dobrada quase que de uma maneira assim instantânea? Está querendo? Pronto, toma, recebe. Por que Ele nos faz enfrentar esse teste da perseverança? Eu digo para você, por vários motivos. Primeiro motivo, porque a perseverança muda o nosso coração. Tiago capítulo 1 diz assim, a perseverança deve ter ação completa em nós para que sejamos maduros. Ou seja, maturidade só vem com perseverança. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho 2 filhos, a bebezinha, a Chloe, 2 meses, Theo 1 ano e meio. O Theo, como todo bebê, pelo menos o meu é assim, ele não fica com uma coisa só durante muito tempo. Ele perde o interesse por aquela coisa, aquele objeto, aquele brinquedo, o que for, rápido. Ou seja, a todo momento ele precisa de algo novo para ficar focado. Ele não consegue, olha para mim, ele não consegue ficar focado na mesma coisa por muito tempo. E isso denuncia a infância dele, a infantilidade dele. Ele não consegue porque ele é bebê. À medida que ele vai crescendo, ele precisa aprender a ganhar foco em uma coisa só, durante muito tempo. Do contrário, os médicos já começam a falar, tem algum problema, leva para uma avaliação, leva para ver, não é o correto. O correto é conseguir ter foco em uma coisa durante muito tempo, entende? A maturidade traz para nós isso. A maturidade está atrelada a essa capacidade de, eu não preciso de um mover novo, eu não preciso de um momento novo, eu não preciso de um estímulo novo, eu não preciso de uma novidade, eu não preciso de uma conferência nova, eu não preciso de um pregador novo, eu não preciso não preciso.
A maturidade me traz isso, a capacidade de eu permaneço na rota, eu permaneço no caminho, sem precisar de coisinhas novas, de tapinhas nas costas novos. Isso é maturidade. A perseverança que traz maturidade. É a perseverança que vai trabalhando dentro da gente. É a perseverança, por exemplo, que vai nos ensinar se o que a gente tem é um compromisso genuíno em obter uma porção dobrada, ou se o que a gente tem é só fogo de palha, é só sentimento. Você diz assim, eu quero mais de Deus, quer mais de Deus? Então pronto. Aí Deus te coloca na linha da perseverança. Aí Ele diz, pois então busca. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes, de todo o vosso coração. Vai buscando, filho. Vai buscando, filho. Vai buscando. Vai buscando. Para você ver se você quer de fato, se esse desejo é sincero, profundo, honesto, ou se é só emoção, ou se é só o efeito do culto de quarta. Perseverança, para ver se o que nós temos por Deus é um compromisso profundo, ou é só um vento de emoção. Perseverança é importante, porque quando a gente persevera, a gente aprende a valorizar aquilo que Deus nos dá. Se tudo que Deus nos desse, a porção dobrada de Deus, do seu Espírito, do seu poder, chegasse assim, sabe, quase que no instantâneo, pum, pá, toma, a gente não valorizaria. A gente valoriza quando a gente persevera, e a partir dessa perseverança começa a ter uma comunhão profunda com Deus. Aí você diz, calma aí, isso aí não é de agora. Foi uma história com Deus que construiu essa comunhão. Perseverança. Portanto, eu estou dizendo para você, você quer uma porção dobrada? Meu irmão, não é hoje, não é aqui agora, não é só um momento. Você vai ter que perseverar, buscar intensamente, consistentemente, dia após dia. Quarto ponto e último, enquanto o louvor retorna, eu quero concluir com isso. É preciso uma entrega total a Deus. Eu falei para você que se nós queremos uma porção dobrada, nós precisamos desejar o que é espiritual, precisamos estar dispostos a enfrentar resistências, precisamos buscar com perseverança, mas eu quero encerrar com isso. É preciso uma entrega total a Deus. Muitos de nós lemos essa história de Eliseu recebendo essa porção dobrada de Elias e esquecemos que há uma história de Eliseu, que há um antes de Eliseu chegar aqui. Houve um momento de entrega na vida de Eliseu. A Bíblia diz, 1 Reis capítulo 19, do verso 19 ao verso 21, a Bíblia diz assim: então Elias saiu de lá, encontrou Eliseu, filho de Safate, e ele estava arando com 12 parelhas de bois. Estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias, e ele disse: deixa-me dar um beijo de despedida no meu pai e na minha mãe, e então eu irei contigo. E Elias disse: vai e volte pelo que ele fez. E o versículo 21 diz assim, e eu queria que você lesse em voz alta, 1 Reis 19, versículo 21, diz assim a palavra de Deus: e Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou, queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo, e eles comeram. E depois partiu com Elias e se tornou o seu auxiliar. Enquanto as luzes se abaixam, o time de louvor retorna, eu quero concluir com isso. Quando Eliseu é chamado por Elias, ele precisa tomar uma decisão. O que é que eu vou fazer? Diante de mim está esse convite, seguir Elias. Mas eu, Eliseu, tenho que cuidar do meu pai, cuidar da minha mãe, cuidar do meu financeiro, cuidar do meu trabalho. Até que então,
ele de pronto toma essa decisão e diz, sabe de uma coisa? Vou entregar tudo. Ele se despede dos seus pais. E quando ele volta, o versículo 21 diz assim, no texto que eu li com você, ele queimou o equipamento dele de arar. E ele cortou, despedaçou, fez um churrasco com os bois que ele cuidava. Isso significa que o Eliseu, ele pegou tudo que ele tinha, tudo que podia remetê-lo a um plano B, tudo que poderia levá-lo de volta à sua vida como ela era antes, e ele coloca no altar. Ele entrega tudo para Deus. Ele queima as pontes com o passado. E aqui está o meu ponto final. A gente olha para esse Eliseu recebendo essa dupla porção de Deus, mas a gente não percebe que antes de ele receber, ele precisou entregar. Antes que ele recebesse algo do céu, algo de Deus, antes que ele tivesse uma experiência profunda com o Senhor, antes que ele tivesse esse momento maravilhoso com Deus, antes que ele seguisse adiante no seu propósito, na sua missão, nos seus planos, querido, antes disso, ele teve que entregar tudo para Deus. Você está compreendendo que ele não tinha mais para onde voltar? O equipamento dele, que ele usava para arar a terra dele, ele quebrou, ele queimou. O que ele tinha de gado, ele acabou também. Ele não tinha mais. Plano B, rasgado. E aqui vai a minha palavra para nós. Se nós queremos uma porção dobrada do Espírito de Deus, a gente precisa tirar da gaveta todo o plano B que a gente tem na vida espiritual. Rasgar e colocar os pés da cruz. O que é plano B, pastor? Eu vou te explicar. Plano B é o seguinte: estou com Jesus até que aconteça um problema, até que eu me frustre com alguém, até o dia que Deus não responde às orações como eu quero, até que eu passe um momento difícil e não sinto o socorro divino. Ou seja, é um se na nossa caminhada espiritual. Se o meu namoro acabar, deixo Jesus. Se me frustrar com alguém, deixo Jesus. Se as coisas não convergirem para o que eu quero, deixo Jesus. Se os meus sonhos não se concretizarem da maneira como eu desejo, se Deus não abençoar esse plano, aí eu deixo Jesus. Está colocando um si? Está colocando um escape? Você está colocando um plano B na sua vida? Escuta, porção dobrada é para quem não consegue mais se imaginar vivendo a vida sem seguir a Cristo. Porção dobrada é para gente que olha para Deus e diz assim: Deus, se na minha vida tudo der errado, pelo menos do meu ponto de vista, eu continuo te seguindo e eu continuo te amando, e eu continuo te seguindo e eu continuo te amando, porque Tu és o meu tudo, Tu és o meu motivo, Tu és o meu propósito, Tu és o meu tudo, entende? Eu não tenho mais para onde voltar, eu não tenho mais nada a ver com o meu velho homem, com a minha velha mulher, eu já queimei as minhas pontes com o passado, não tem mais essa de retroceder, eu não tenho nem mais para onde retroceder, entre eu e quem eu fui, eu e o que já foi, tem um abismo intransponível. Eu estou contigo, Senhor, eu sou Teu, totalmente Teu. As mãos que receberam o manto de Elias, foram as mesmas mãos, que queimaram aquele equipamento de arar, e colocaram aqueles bois, para os amigos se alimentarem dele. As mãos que receberam, foram as mãos que entregaram. Não tem como ter porção dobrada, se não houver entrega, total e absoluta. Entrega tudo, coloca tudo no altar.
Qual é a parte da sua vida que ainda não está no altar? O que é que na sua vida ainda é do seu jeito, na sua forma? O que é que na sua vida ainda é seu, não é de Deus? Qual é a área da sua vida que ainda pertence a você, não pertence a Cristo? Qual é a área da sua vida que ainda você é o dono, não é o Senhor? Qual é a área da sua vida que ainda está sob a tutela do teu eu, não sobre a tutela do teu Deus? Qual é a área da sua vida que não está no altar? Coloca no altar. Coloca no altar. Coloca aos pés da cruz. Queima. Mata. Põe aos pés da cruz. Porque as mãos que entregam são as mãos que recebem. As mãos de Elias passaram para Eliseu aquele manto. E as mãos que receberam de Eliseu foram as mãos que lá atrás entregaram. Eu penso que muita gente olhava para a vida de Eliseu e dizia: poxa, Eliseu, está aí você, né? Você está aí todo, sabe? Deus te usando, Deus operando maravilhas através de você. Deus, cara, você faz 2 vezes mais do que fez Elias. Eu penso que Eliseu pensava consigo assim: estão vendo a minha unção, mas não sabem das minhas renúncias. Estão vendo a porção que Deus derramou sobre mim, mas não veem o que eu entreguei. Estão vendo o que Deus está fazendo agora, mas ninguém sabe o que eu deixei no caminho. Isso é jornada com Deus. Quer uma porção dobrada? Pois então entrega tudo para o Senhor. Coloca tudo no altar. Você pode ficar de pé no seu lugar. Queria te convidar a fechar os teus olhos.